Caros amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma edição do Sala de Visitas. Hoje vamos conversar sobre uma instituição muito importante na história do Brasil. Uma instituição que tem uma participação muito grande nos grandes movimentos sociais e políticos do país. Estamos nos referindo à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Na semana atrasada, teve eleição para a Ordem em todos os segmentos, federal, estadual e municipal. Aqui em Itabira, teve eleição e de uma maneira inédita, com percentual bastante elevado, a advogada Patrícia de Freitas foi reeleita para mais um triênio à frente da subseção da OAB de Itabira. Então estamos recebendo aqui na De Fato para uma conversa sobre essa importante ordem, a Patrícia de Freitas. Patrícia, prazer revê-la, prazer recebê-la aqui na sala de visitas da De Fato. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite, pela abertura do espaço, né, para a gente falar um pouco de fato de uma instituição tão forte no nosso país inteiro, que é a OAB, e muito obrigada pelo espaço que nos abre aqui agora. O que chama a atenção, doutora, é a expressiva votação da senhora, uma votação com percentual de 85%. Isso significa que a sua administração à frente da OAB de Itabira teve um reconhecimento fora do comum. O que chama muita atenção, é bom deixar claro que essa categoria de advogado é bastante exigente, demasiadamente exigente. A que a senhora atribui um reconhecimento tão grande? Fernando, de fato, nós advogados somos bem exigentes, né? Mas por vezes a gente também sabe reconhecer o bom trabalho. Em 2020, de 2021 para 2022, a gente teve na OAB, tanto de Itabira quanto do estado de Minas Gerais, uma repaginada. Nós tivemos à frente, tanto da OAB de Minas quanto aqui em Itabira, um grupo que realmente priorizou muito a inovação, a inclusão e o avanço de todas as atividades que foram realizadas. Aqui em Itabira, especificamente, a gente tinha vindo de um processo eleitoral que dividiu muito a classe, que foi o processo eleitoral anterior. E em 2021 a gente se propôs a unir novamente a classe em prol dos propósitos voltados para a advocacia, para o fortalecimento. A gente passou por diversas dificuldades aqui nos últimos anos no Poder Judiciário, e neste propósito a gente conseguiu consolidar uma equipe de trabalho, digamos assim, e que realmente se disponibilizou a trabalhar em prol da advocacia. E nós fizemos muito nesses últimos 3 anos, 2 anos e 11 meses especificamente, nós trabalhamos bastante, nós fizemos muitas ações aqui em Itabira, e eu acredito que o resultado expressivo nas urnas foi neste sentido, foi em razão disso, né? O resultado de um trabalho que realmente deu certo. E a advocacia itabirana da nossa subseção, é importante quando a gente fala a subseção de Itabira, ela engloba também outros municípios que não Itabira, né? Que aí pega a comarca de Ferros, Carmésia, Passabém, São Sebastião, agora não. São Sebastião entrou agora na nossa comarca, na nossa subseção, mas Passabém, Santa Maria, também do Mato Dentro e Itabira. Então, todos os advogados dessas cidades compõem a subseção de Itabira. E quantos filiados tem, mais ou menos, só está lembrado, tem essas comarcas todas, mais Itabira, que tem uma quantidade grande de advogados, qual o número de filiados hoje na OAB de Itabira? Mais ou menos. Em Itabira, nós temos hoje inscritos, né, que a gente fala... inscritos na ordem. Que aí para advogar tem que fazer a inscrição na ordem. Então, advogados inscritos na nossa subseção hoje, a gente tem aproximadamente ativos 630 advogados. Nem todos estão aptos a votar, porque tem uma série de questões
que legitimam, né, o voto do advogado, como estar em dia com a anuidade, cumprir todas as suas obrigações junto à ordem. Então, nós temos aproximadamente uns 400 aptos a votar. E tivemos um comparecimento também muito grande nas urnas dessa vez, que aqui em Itabira foram 371 advogados que compareceram para votar, né? Então, isso também representou um ganho bastante inédito, que geralmente o comparecimento também não é tão grande. A senhora usou um tema aí que é um termo muito corriqueiro no Brasil hoje, nas mais diversas nuances sociais. Inclusão. O que significa essa inclusão nesse contexto da ordem dos advogados? Fernando, quando a gente fala de inclusão, o falar por vezes é muito fácil, mas colocar em prática a inclusão faz toda uma diferença. Hoje na OAB, para se inscrever uma chapa para concorrer à eleição, é obrigatório que 50% tenha cota de gênero. Então, 50% dos cargos têm que ser ocupados por mulher. E, consequentemente, do outro gênero, homem. Metade é metade? Então, é metade na OAB, senão a chapa não é registrada. Uma outra questão também que nós temos na OAB, para fins de registro também, é a cota da racial, né? Que nós temos que 30% obrigatoriamente tem que ser pardos, indígenas ou negros para concorrer para o registro da chapa. E o que, de fato, trouxe uma inclusão muito grande foi a participação desses últimos anos. Então, além de ter, de fato, mantido essa questão dessa paridade de gênero e também inclusão racial na montagem das chapas, dos registros das chapas, durante esses últimos 3 anos, nós tivemos diversas outras inovações. A OAB, por exemplo, ela é responsável por indicar 1/5 da composição dos tribunais, que a gente chama de da lista sextupla, que a gente tem que indicar para os tribunais, e aí é feita uma eleição interna para optar quais serão os indicados. Esta lista também passou a ter a obrigatoriedade de ter tanto a cota de gênero quanto a cota racial. Então, para que a gente indique se chama lista sextupla para o tribunal, é necessário que no processo de votação na OAB se observe tanto as cotas de gênero quanto as cotas raciais também. Então, de fato, proporcionou na prática esta inclusão de todos. É uma inclusão bastante assertiva. Sim, bastante necessária forte. também, né? Agora me vem uma curiosidade, como que esse advogado indicado para atuar no tribunal, qual que é a função dele nessa esfera? Ele deixa de ser advogado e vira magistrado. Ele compõe assim, porque a composição dos tribunais ela é feita por magistrados de carreira, juízes de carreira que compõem o tribunal, pelo Ministério Público e pela OAB. A OAB também compõe os tribunais. Porém, o advogado, depois de passar por essa indicação da OAB, aí vai para o governo estadual, né, tanto para a Assembleia, no caso de Minas, quanto para o governador do estado, para que eles de fato procedam esta nomeação. E então o advogado deixa de ser advogado e passa a compor aquele tribunal como magistrado. Um exemplo recente, inclusive, que foi um trabalho muito árduo da OAB de Minas Gerais, foi o ministro, ex-presidente da Ordem, que é o Antônio Fabrício, muito querido, inclusive, deu aula em João Molevade, é uma pessoa extremamente acessível, que entende muito de direito do trabalho, que ano passado tomou posse como, esse ano ainda, estou me perdendo aqui por causa da eleição, mas esse ano tomou posse como ministro do TST em Brasília, e era advogado. O que a OAB tem muita diferença em relação a outro ramo profissional. Começa até nos primeiros passos da profissão. Normalmente, outra carreira profissional, o recém-formado ele faz um TCC, passa por uma banca, se for aprovado, ele está apto para exercer a profissão. OAB, a situação é mais complexa. Não sei se tem o TCC, acho que não. Ou tem. Tem, a conclusão de curso é normal, igual a todos. Então, mas além do TCC, para exercer a profissão, tem que passar naquele exame da OAB. Isso mesmo, exame da ordem. Então, um pouquinho mais complexo. Sim, é porque aí quando se forma o bacharel em Direito. Para que esse bacharel se torne apto a exercer a advocacia,
ele precisa fazer o exame da ordem, que geralmente são 3 exames realizados durante o ano, com a primeira etapa sendo uma prova fechada, com questões de múltipla escolha, e a segunda etapa, caso aprovado na primeira, são questões abertas, onde o bacharel vai precisar fazer uma peça, né, uma peça processual, geralmente uma inicial, um recurso, uma defesa, que é bem relacionada à prática do advogado, e também responder algumas perguntas para mostrar sua aptidão para exercer a advocacia. Após essa prova, caso aprovado, ele está apto a se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, a senhora, conforme já frisamos aqui, foi reeleita com 85% dos votos. E aí veio uma situação muito interessante, que é a famosa superação. A senhora provavelmente fez, né? Provavelmente não, fez um mandato muito interessante, tanto que teve toda essa aprovação da categoria, mas aí vem a expectativa para os próximos 3 anos. Fica aquela expectativa de se superar o que foi feito anteriormente. A senhora já tem alguma projeção para os próximos 3 anos? Tem alguma ideia interessante já para adiantar para os advogados, para o público em geral? Com certeza. Quando a gente começou em 2022, a gente tinha uma demanda muito específica aqui em Itabira. Talvez a população não participe muito da vida no fórum, mas a gente tinha uma juíza aqui em Itabira que morava na Itália, que era, inclusive, a doutora Karen Castro. Nós tínhamos um outro... Era juíza aqui? Era juíza aqui em Itabira e por 4 anos morou na Itália. Ela conseguiu uma licença do tribunal para estudar e não voltou. Então, assim, ela ficou um período que compreendeu 4 anos, e aí veio pandemia e diversas outras questões, e o tribunal permitiu que ela concluísse os seus estudos, né? Todo jeito ela ia ter ficado dentro de casa mesmo, com a pandemia, né? Sim, mas de qualquer forma ela deveria estar no local. E aí a gente passava por diversas... uma situação bastante estranha. Sim, e tínhamos também um outro juiz da segunda vara civil, que era o Dr. Dalmo, e a gente enfrentou muita dificuldade naquele período, porque eram juízes que não se faziam presentes aqui em Itabira, na comarca. O Dr. Dalmo, especificamente, não fazia muitas audiências, e acaba que um processo que já é moroso, infelizmente, no nosso país, passava a ser mais moroso ainda. E a gente trabalhou bastante no início da nossa gestão, com uma atuação muito específica junto ao Tribunal de Justiça, a questão das alterações dos juízes, né, com a corregedoria, inclusive fazendo um trabalho específico na comarca de Itabira, para que a gente conseguisse mostrar que esta demanda existente em Itabira não estava sendo suficiente com os juízes que aqui estavam. Conseguimos superar essas dificuldades, contamos também com a participação da Ordem dos Advogados em Minas Gerais, com o nosso presidente Sérgio Leonardo, que junto ao Tribunal de Justiça conseguiu fazer as ponderações necessárias para que esses juízes fossem para outras comarcas. E hoje todos estão em Ribeirão das Neves, e chegaram novos juízes para a vara civil, o que possibilitou uma tramitação melhor dos processos aqui em Itabira. Então, nosso primeiro momento na gestão, como eu vejo um ponto muito importante, foi este. Claro que depende de muito trabalho contínuo para que a gente consiga melhorar cada vez mais a questão do Poder Judiciário aqui em Itabira. Eu acho que de estrutura física, desde que houve a construção, a entrega do novo prédio, a gente tem uma estrutura física muito confortável, tanto para os advogados... Antigamente era muito precário até. Extremo, era um puxadinho ao lado do fórum ali no Pará, né? Que era a sede administrativa do Valério, que foi cedida para o tribunal para que a gente conseguisse ter as varas necessárias. Mas hoje, em termos de conforto de espaço físico, é inquestionável, realmente somos muito bem atendidos. O que a gente precisa de fato é colocar cada vez mais opções de trabalho para que a gente consiga e atuar, cobrando, sobretudo, a atuação dos magistrados na nossa comarca, para que a gente consiga uma tramitação adequada, digamos assim, dos processos. Hoje, em Itabira, nós temos na segunda vara civil, o doutor Heidrich e o doutor André na primeira vara civil, que tem atuado
são presentes aqui na comarca, nas varas criminais. Então, o corpo de magistrados aqui na nossa comarca, pelo menos agora, está de uma forma adequada, digamos assim. Então, o nosso primeiro momento de gestão, onde atuamos com um pouco mais de ênfase, foi este. E depois a gente cuidou dos advogados, que a gente procurou capacitar cada vez mais os advogados. Então, nesses 2 anos e 11 meses, nós tivemos seminários, nós tivemos congressos, nós mudamos a sede da OAB de Itabira para um local mais adequado, né, mais confortável para o atendimento. atendimento, né? Implantamos o escritório compartilhado, que viabiliza o atendimento para o jovem advogado, e não apenas para o jovem advogado, mas que com essas novas possibilidades do home office, né, do atendimento virtual, nem todos os advogados possuem um escritório físico, e com o escritório compartilhado, que é na sede da OAB, ele tem sala de reuniões, sala de atendimento, ele tem sala para fazer as audiências, então ele tem toda uma estrutura à disposição para que ele consiga minimizar o seu custo, quem optar por não ter um escritório, e conseguir atender o seu cliente de uma forma adequada. Aquele também. espaço é próprio da OAB mesmo? Não, e aí é que eu já vou entrar na resposta, né? Depois de falar um pouco, né? Para o próximo triênio. Isso mesmo, nós estamos agora para entregar a nossa sede própria, acredito que deve acontecer dentro de uns 15 meses, já está em andamento a obra, vai ser... Então essa aí não é a sede própria, está sendo construída uma sede própria. Isso mesmo. Veja bem, uma excelente notícia. Sim, e depois de muito trabalho, é um sonho da advocacia itabirana, foram vários presidentes, foram várias gestões que realmente pleitearam e contou com o apoio do governo municipal, que cedeu um imóvel para que a gente conseguisse buscar recursos para a construção do nosso prédio. Conseguimos esses recursos, no final a eleição me deixou um pouco fora de fuso horário, digamos assim. Mas no meio do ano agora, nós assinamos o contrato. O presidente da OAB de Minas, Sérgio Leonardo, esteve pessoalmente aqui em Itabira para assinar o contrato e a ordem de serviço. E dia 14 nós assinamos, dia 16 as obras já tinham sido iniciadas no lote que foi cedido pelo município. Então, temos essa expectativa. Onde vai funcionar? Exatamente. É na Avenida Duque de Caxias, em frente ao MIT, na esquina do MIT. Pertinho daqui. Pertinho De onde hoje em dia funciona. E perto do fórum, perto da Receita, num local bem estratégico. Um posicionamento bastante estratégico. Sim. E qual a previsão para o término dessa obra? Quando que acontecerá a inauguração da nova sede da OAB? A expectativa no contrato são 18 meses, mas se tudo correr bem, se a chuva não atrasar, existe uma expectativa de que dentro de 15 meses a gente consiga inaugurar a nossa sede própria. E aí, falando das expectativas, com esta sede própria, são muitos projetos que nós temos que desenvolver. E nós temos muitos seminários para realizar. Eu acho que discutir hoje em Itabira, nós temos 3 faculdades de Direito. Nós temos uma demanda muito grande pela discussão do direito de forma qualificada, da forma adequada como ela tem que ser. Então, debater o processo penal, processo civil, direito do consumidor. Por vezes fizemos diversos eventos também em parceria com o próprio Ministério Público, para que a gente consiga levar conhecimento para a população e também para a comunidade acadêmica, que não só acadêmica, mas jurídica do município e da região, né, de Itabira. Então, assim, pretendemos realizar muitos eventos. A OAB tem um projeto que se chama Direito na Escola, Fernando. E esse projeto é uma comissão da OAB de Minas Gerais, ela é desenvolvida em todo o estado, e essa atual gestão da Ordem dos Advogados em Minas Gerais priorizou muito o conhecimento do direito, não apenas pelo advogado, mas que a gente consiga levar também para instruir a população, para que ela tenha mais conhecimento tanto dos seus direitos, mas também dos seus deveres. E essa Comissão de Direito na Escola, nós temos uma lei municipal que determina, né, o ensino do direito nas escolas, nós já temos lei estadual neste sentido também, e essa é a intenção da OAB para proporcionar pessoas e profissionais capacitados para ir para dentro da sala de aula, com a didática correta, né? Sem o juridiquês que a gente brinca. Termos bem... Isso mesmo.
para levar para e já temos aqui em Itabira essa atuação de forma voluntária em diversas escolas que nos acionam, que nos pedem ajuda diante de alguns problemas e algumas intercorrências que elas sofrem. Então, assim, e é um projeto muito bonito, diga-se de passagem, que realmente é interessante quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente fala sobre o direito penal, quando a gente explica algumas coisas que pode, que não pode, e essa juventude hoje que se acha... Desperta o espírito para mesmo, a profissão. E que se acha-se detentora de muitos direitos, começa a observar que eles também têm alguns deveres e que nem tudo o que eles fazem realmente pode ser feito, ou pode ser feito daquela forma, sem que impacte em alguma obrigação também, ou sanção, né? Uma penalidade diante dos atos que são praticados. E isso é muito importante. É causa e efeito, né? Em Sim. tudo nessa vida. Realmente, a Ordem dos Advogados, a senhora acabou de dar um exemplo aí, tem uma inserção social muito interessante, é histórica até. Gostaria que a senhora destacasse para a gente alguma atuação da Ordem em parceria com a sociedade, além dessa aí que a senhora acabou de falar, que é a Ordem, participação nas escolas. Teria outra atuação da Ordem na sociedade? Muito importante, diga-se de passagem, que é o que a gente chama de advocacia dativa. Aqui em Itabira, na nossa comarca, nós ficamos anos sem ter a defensoria pública. Isso. Que é o dever do Estado promover essa assistência judiciária gratuita para a população que não tem condições de pagar os honorários do advogado. E aqui em Itabira, nós só conseguimos realmente atender a todos por causa da advocacia dativa. A advocacia dativa a pessoa procura o fórum informando, né, que não tem condições de pagar um advogado, e o juiz vai analisar realmente a documentação apresentada e vai nomear um advogado dativo para aquele cidadão. Para defender aquele cidadão. Naquele processo, ou para entrar com processo, ou um processo em curso. E na ausência da defensoria pública na nossa cidade, foi a advocacia dativa que viabilizou este atendimento. Até, salvo engano, 2015, nós tínhamos uma assistência judiciária gratuita, que era bancada pelo município, que também deixou de existir. Então, foi, de fato, a advocacia dativa que proporcionou esse atendimento. E essa advocacia dativa são advogados da nossa subseção. E aí o Estado faz o pagamento. Existia um problema muito grande, porque esse pagamento não acontecia por parte do Estado. Foi essa atual gestão da OAB que conseguiu viabilizar recursos no orçamento para que conseguisse pagar. E hoje nós temos, de fato, o pagamento. Demora um pouco, mas pelo menos existe o pagamento da advocacia dativa. E essa estrutura que nós construímos e que nós temos aqui na nossa cidade também é para proporcionar a capacitação e o atendimento dos advogados dativos à população carente, de uma certa forma. A Defensoria Pública, nós temos atualmente aqui 2 defensoras, elas não conseguem atender a demanda da cidade inteira. Então, ainda temos esse viés que é da advocacia dativa, isso mesmo, e que atende toda a população. E, por vezes, também desenvolvemos projetos na praça, orientando a população a buscar os seus direitos. Isso é muito interessante. Sim. Agora, na sua reeleição, aconteceu algo inusitado, inédito, que foi a votação remota, não presencial. O advogado votou de casa sem precisar se deslocar até a sede da ordem. O que chama a atenção é o seguinte: parece que existe algo futurista aí. Pode ser que a OAB deu um passo para algo que, no futuro, pode acontecer em todos os segmentos de eleições. Até para essas grandes eleições, para prefeito, para governador, presidente da República, senador, deputado, o cidadão não precisa se deslocar mais para exercer o direito do voto. Como a senhora vê essa situação? Como que isso foi possível na OAB? Fernando, tudo que gera uma inovação gera uma preocupação, né? E confesso que quando o presidente Sérgio Leonardo decidiu
e optou por fazer esta eleição online. Só para eu contextualizar como que funciona a OAB, né? A OAB nós temos um Conselho Federal, que é o que representa a OAB na União, né? Nós temos os conselhos seccionais, é como se fossem são os nossos governos estaduais, cada estado tem a sua autonomia. Sim, a federação, no caso, é o federal, é a União, nosso Conselho Federal, nossos estados são as nossas seccionais, e as subseções é o municipal, digamos assim, que englobam mais municípios, né? Não é um município apenas. E o Conselho Federal, ele tem uma certa autonomia, que realmente são os embates que a gente tem com o Congresso, com o STF, né? Que tem demandado muito, diga-se de passagem. O STF. Isso, o STJ, isso mesmo, são os nossos tribunais superiores. E nós temos no estadual as nossas seccionais. E cada estado pode optar por fazer a sua eleição de forma presencial ou online. O estado tem autonomia para definir de que forma ocorrerá a eleição. Isso mesmo. E o Conselho Federal, ele apenas passa as diretrizes de como que tem que ser, para quem for fazer o online e para quem for fazer o presencial. Pela primeira vez na história, nós temos de 15 seccionais, 15 estados que farão as eleições de forma online. Na última eleição, se não me engano, não passaram de 5. E essas 5 fizeram e deu muito certo. Então, é um processo... laboratório. Isso mesmo. Experiência. E é mais barato. Da outra vez, as eleições da OAB também, nós pedimos a cessão das urnas eletrônicas para o tribunal nos forneceu, foi um processo ágil também, mas querendo ou não, tem a demanda de deslocamento de urna, tem a questão de transporte. Tem toda aquela estratégia, né? Isso mesmo, que tem um custo elevado para isso. E quando optaram em Minas Gerais por fazer a eleição online, gerou uma apreensão muito grande, porque nós temos uma certa abstenção, se isso vai facilitar ou não, sobretudo para a advocacia, com os advogados um pouco mais velhos, com um pouco mais de idade, como que seria para adaptar essa tecnologia, se eles conseguiriam ou não. Todo mundo ficou com muito receio, se daria certo ou não. E, passado o processo, nós tivemos a certeza de que deu certo. Foi uma experiência bastante desafiadora. Extremamente. E, assim, do ponto de vista de segurança, assim como acontece nas nossas eleições, tudo atestado, todo mundo que quis indicar o seu profissional de TI, de tecnologia de informação para acompanhar o processo, para auditar o processo, pôde. A questão da identificação ficou muito simples, porque ou pode ser pelo certificado digital, que nós advogados precisamos para advogar hoje no processo judicial eletrônico, ou com reconhecimento facial pelo próprio celular, ou uma autenticação em 2 fatores, com os dados já inscritos na OAB. Simples, até meio complexo todo esse processo, principalmente porque é a primeira vez, né? Sim, assustador, digamos assim. Mas foi muito prático, com menos de 1 minuto o processo, o advogado conseguiu votar de casa, do seu computador, do seu escritório, de onde? Do celular ele conseguiu votar. Foi muito prático, depois que a gente realmente viu o sistema funcionando. E o que realmente demonstrou que foi um sucesso foi o comparecimento. Nós tivemos mais de 71% de comparecimento nas urnas. E isso não era uma realidade da OAB. Então, o percentual é bastante superior aos pleitos anteriores? Sim, bastante. Porque o que acontece, assim, muitos advogados, no dia em que pese ser obrigatório o voto, mas muitos advogados viajam, muitos advogados, por vezes, esquecem, inclusive, de ter que comparecer quando era presencial. Esse voto na é obrigatório OAB, para o advogado? Ele é obrigatório para o advogado. Quem não votar tem que justificar até janeiro, de 18 de janeiro tem que apresentar a justificativa, senão tem uma multa pelo não comparecimento, né, na eleição. E o que a gente pôde ver é que realmente viabilizou. Por exemplo, muitos advogados eram impedidos de votar porque não estavam na cidade no dia da eleição. Isso aí ele tinha que se locomover, vir até, muitos nem moram mais aqui, já advogam em outros locais. Isso viabilizou realmente Esse pretexto não existe mais. Agora não tem desculpa para não votar, porque pelo celular consegue fazer. Então ficou muito interessante, posso realmente agora, com certeza, por ter passado pelo processo, que além de seguro, ficou ágil. E eu espero que a gente consiga amadurecer um pouco mais, para quem sabe a gente conseguir, em outras eleições, nas nossas eleições gerais, nas nossas eleições municipais, daqui a uns anos também ter essa possibilidade, né? É a tendência e vai ser um avanço. Tomara.
Ô, doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, muito importante. A senhora é uma pessoa muito ocupada, ficou claro isso aqui. A OAB é uma entidade com multifunções dentro da sua categoria. Então, eu agradeço muito por essa disponibilidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas da De Fato. Fernando, eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo programa, né, por abrir esse espaço para a população. Eu acho que toda a informação, quanto mais a gente leva para a população de uma maneira geral, é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui na nossa cidade. E muito obrigada, e a OAB está à disposição. Sempre que precisar, é só nos chamar. Eu que agradeço. Assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do Sala de Visita. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.